Martônio Montalverne Barreto, procurador do município de Fortaleza e professor titular da Unifor, a Universidade de Fortaleza, professor de Direito, inclusive da pós-graduação. Ele tem mestrado, tem doutorado e pós-doutorado, fez o doutorado e o mestrado e o pós-doutorado lá na Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. E a área dele é exatamente o direito constitucional, a teoria política, a teoria da história. Esses são, digamos, os temas, as temáticas nas quais ele gravita, né, como pesquisador, como professor, como orientador de vários doutorandos lá na Unifor. E ele está aqui, sendo o nosso dialogador de hoje. Martônio, ele me trouxe livros, claro, os livros dele sobre democracia, sobre política, sobre o papel da justiça na construção e constituição de um Estado, mas me trouxe também objetos que eu diria, no mínimo, curiosos. Isso aqui o que é? Isso é um pegador de papel, né? Pegador? É um pegador de papel. A gente organiza, põe na mesa e que pertenceu ao meu pai. Também Martônio Barreto. E após a morte dele, esse foi uma pequena lembrança que eu fiquei da mesa de trabalho dele. Né? E, então, é um objeto que tem um significado afetivo para mim. Era também advogado? Não, era comerciante. Era comerciante. Por que você trouxe? Para lembrar o pai, para lembrar a relação do pai, a importância do pai? Enfim, qual é o tema que você colocaria em pauta a partir dessa lembrança do pegador, da herança da mesa do pai, do objeto da mesa de trabalho do pai? Mas também é o seguinte, eu trabalho com burocracia, né? E às vezes você precisa organizar papéis. Né? Então isso era uma ferramenta nesse sentido, né? De organizar a sua mesa de trabalho, de organizar. Mas hoje mesmo no Poder Judiciário, essa burocracia, pelo menos em papéis, aqueles processos e mais processos, já está sendo, esse processo já está sendo amenizado. Porque hoje me parece tudo muito mais informatizado, Sim, não? Quase todo o processo é o processo então, ao invés do pegador de papel, você teria os disquetes. Mas disquete não, disquete é muito antigo. É os pendrives, né? Não, mesmo para guardar assim, projetos mesmo assim, você tem organizar as pastas do computador. Mesmo assim, você tem algumas anotações em que você escreve em determinadas folhinhas, pequenos pedaços de papel sobre o que você vai botar no computador, né? Então, isso aí ajuda também a organizar. Como caderno como notas. Como um bloquinho de notas, alguma coisa. Né? Você ainda mantém isso? Mantenho isso porque, às vezes, você está nós fazendo uma petição ou escrevendo um texto, alguma coisa nesse sentido, e, às vezes, lhe ocorre um argumento de usar, uma ideia ou a memória de uma jurisprudência que você terá que usar. Então, eu geralmente tenho esse hábito, eu anoto e Mas ainda usa caneta? Usa caneta. Usa caneta. Mas não é aquele que depende, só pensa com caneta para depois transpor para o computador? Não. Eu escrevo diretamente no computador. E é engraçado que os advogados também têm uma grande prática em ditar, não é, Martônio? Ditar. Mas eu acho que hoje em dia, o advogado... Dita para que alguém... Não, acho que hoje em dia o advogado ele mesmo faz a digitação mais. Mas os juízes usam ainda, não? Usavam. Hoje em dia os depoimentos... Não. Escrivão? Hoje em dia muitos depoimentos... Essa palavra é escrivão, é escrivão? Tem escrevente. Escrevente, não é escrivão. Escrivão é de cartório. É o escrevente. E ele dita com a capacidade de fazer uma sintaxe falada, não é? Hoje em dia isso está cada vez menor o número de juízes. Por quê? Porque as audiências são filmadas. Como aqui que nós estamos. Então, o interrogatório é filmado, né? As audiências são filmadas, os depoimentos são filmados e ficam lá à disposição das partes do processo. Sem ser transcrito? Sem ser transcrito. Sem ser transcrito nem por mão, isso. Nem manual, nem... Quando o advogado quer argumentar... Nem manuscrito, nem datilografado. Digitalizado. No 23º minuto do seu depoimento, a testemunha diz isso. A pessoa vai lá e olha, no 23º minuto, está lá o depoimento. Né? Quer dizer, é quase uma descrição do vídeo. Do vídeo. A descrição é uma descrição do vídeo. É uma descrição do vídeo. É uma descrição do vídeo. O documento mesmo central é o vídeo. É o vídeo, onde a pessoa está depondo, está afirmando, está fazendo as audiências todas gravadas. Então, praticamente, daí eu diria que daqui, no máximo, em 2 anos, desaparece a figura totalmente. Então, se tivermos que usar
um pregador de papel. O pegador de papel é para anotar ideias ou para anotar as descrições, né? As descrições digitalizadas de um depoimento ou de uma audiência, Exatamente. de perguntas que foram feitas a um determinado réu em função de uma determinada causa, num vídeo. Num vídeo. Muito bem. E o outro objeto, que é o... Como é que chama? É o peso. Peso também. Vários papéis, e aí, para o papel não voar ou para não se dispersar. Também que começa a perder o seu sentido, porque a gente usa cada vez menos papel. Digamos que eu tenha 2 aqui, não é? Mas... Aí... Pronto. Mas cada vez menos a gente vai usar papel. Porque menos papel. Então, isso aí mais tem um valor afetivo, que era um peso de papel da mesa do meu avô, que era advogado também. Aqui é do pai e aqui é do avô. Do avô. O advogado. Que era então advogado. Você foi para a profissão do avô. Do meu avô, isso. José Maria Montalverne é o pai da minha mãe, não é o pai do meu pai. Sei. Mas era advogado e a minha mãe me deu esse peso que ele usava na mesa de trabalho. Ele agora sim, advogado da época com bastante papel. Com muito papel. Muito papel. E nós estamos caminhando para a época do sem papel. Até há repercussões ecológicas em função disso, né? Claro. Menos árvores derrubadas. Eu sempre fui advogado e eu me lembro muito bem, logo que eu entrei na Procuradoria, a gente tem uma carga de trabalho muito grande, você tinha aqui alguém no fórum que voltava com uma pilha de processos, papel, para você analisar e ver as intimações que saíam, né? Então fazia sentido isso. Mas isso eu tenho em casa como um objeto também de estima, não é? E o que significa afetivo. Esse valor afetivo? Qualifique, não é quantificar, é qualifique esse valor afetivo. O avô advogado e você repetindo a profissão. O avô advogado, tem um tio também advogado, né? E isso para mim tem essa simbologia da memória do avô, que eu não o conheci, ele faleceu antes de eu nascer. O José Maria, como a gente chama, né? José Maria Montalverne. E era uma figura, pela descrição que eu tenho dele, que era uma pessoa que escrevia também, escrevia artigos em jornais, escrevia alguns textos, algumas coisas, então eu me vejo um pouco identificado com isso, com ele, né? Nesse sentido da questão profissional, né? E creio que esse foi um dos motivos que a minha mãe deve ter me dado isso, então... E há no Brasil uma certa tendência de um advogado que tem um filho deixar o escritório para o filho, né? O escritório de advocacia, que o filho repita a profissão do pai. Há até uma certa cultura bacharelesca, né? Que se chama, né? O bacharelismo, né? Essa coisa muito... O filho continua a carreira do pai, advogado, etc, etc. Eu digo, mas num certo sentido, há uma certa, como você usou a expressão, judicialização da política. Da política, quer dizer, o direito e tudo vira indenização, tudo vira processo, motivação de processo. Especificamente sobre esse tema da judicialização da política, o que se tem é que determinados temas que deveriam ser resolvidos pela arena política, porque é em quem nós votamos, portanto eles têm a legitimidade para escolher, terminam sendo decididos pelo Poder Judiciário. Então, nós temos um deslocamento aqui, é um fenômeno complicado, porque os juízes não são eleitos, eles não têm nenhum tipo de controle social. O político tem. Eu posso falar mal do político agora, mas eu tenho uma oportunidade, em tese, daqui a 4 anos, não votar mais nele. Ou seja, tirá-lo, né, do seu mandato. Portanto, há uma relação democrática originária, o que não há no Poder Judiciário. Então, o que nós temos no momento é como que aquele que não tem um voto toma decisões políticas. É o que está acontecendo. É o que acontece. Isso é interessante, porque isso não acontece somente no Brasil. Isso acontece em vários países do mundo. Por exemplo, se você observar os Estados Unidos, eu diria que 3 grandes temas, né, que dividem qualquer sociedade, seja americana, brasileira, a latino-americana, né, a africana, a asiática, isso divide a sociedade. Aborto, pena de morte e a chamada igualdade racial, né, dos anos 50. Todos esses 3 temas nos Estados Unidos
eles não foram decididos pelo Congresso americano, eles foram decididos pela Suprema Corte. Tá? Ou seja, aqueles que estavam legitimados para tomar a decisão, no meu entendimento, era o Congresso, porque você há de convir que são temas que dividem qualquer sociedade. Né? Se nós formos discutir aqui o aborto, não é verdade? Ou seja, você tem parte do movimento feminista, uma grande parte do movimento feminista que é a favor, você tem uma parte da sociedade que não é, você tem um setor de igreja que não é. Né? Quando a gente elege, eu pelo menos, quando eu elejo um parlamentar, eu quero que ele decida sobre esses temas, porque ele tem a minha representação, e não alguém que não teve a minha representação. Aqui também nós tivemos alguns temas importantes, que eu até concordo com a decisão. Né? Por exemplo, a interrupção da gravidez dos fetos anencéfalos, as uniões homoafetivas, a demarcação de terras, que ficou conhecido no caso como Raposa Serra do Sol, a questão da presunção de inocência, etc, etc. Mas isso são questões eminentemente políticas, para ser decididas por quem tem voto. Tem gente que pensa o contrário, né? Tem gente que até escreve a razão sem votos, né? Dizendo que o Poder Judiciário é que tem uma maior razão para isso. Eu não acho, porque eu não tenho suspeita dos políticos brasileiros. Bem ou mal, os políticos brasileiros, em que nós atiramos tantas pedras, foi quem nos deu, foram esses políticos que construíram a nossa Constituição. Então, e mais, o político está lá porque nós elegemos. Então, antes de a gente atirar pedra no político, a gente deve atirar pedra em nós mesmos. Que político nós votamos? Quem nós escolhemos? Então, eu acho... Eles estão representando lá quem, né? Quem eles representam? A atividade política é essencial à democracia. É quem faz a mediação entre o poder do Estado e a sociedade. A política é necessária. Não há solução fora da política democrática. Eu, evidentemente, óbvio que, como qualquer pessoa, tenho minhas posições. Eu não concordo com determinados setores políticos, mas o direito dele ser político, na verdade, eu acho fundamental. Mas aí também me ocorre aqui a pergunta, acho que foi a ex-presidente do Chile que fez em relação ao Brasil, mas quem controla, quem está acima do STF? Esse é um debate. Quem controla? Quais são os mecanismos de controle? Esse é um debate. Por exemplo, tá? Novamente aqui, só rapidamente um pouco da história. Nós temos dois modelos de tribunais. Nós temos o modelo americano, que é um modelo que a indicação é feita pelo presidente da República, aprovada pelo Senado e é vitalícia. Mas nós temos um modelo que é o caso da Alemanha, de Portugal, da Itália, da Espanha, da Áustria, onde o membro do tribunal é escolhido pelo parlamento e ele tem mandato. Varia. Na Alemanha são 10 anos, na Espanha 8 anos, em Portugal 9 anos. E eles são escolhidos pelo parlamento. Portanto, aí você tem um tipo de controle sobre o Supremo Tribunal Federal. Recentemente também, o presidente do STF, Dias Toffoli, em relação à prisão de primeira instância ou segunda instância, disse, bom, nós obedecemos, em outras palavras ele disse, nós obedecemos a lei. Se vocês quiserem, mudem a lei e aí nós podemos mudar a nossa posição. O que eu acho que não pode, porque não está na lei, está na Constituição. Pois é. Está na Constituição e mais. Em 2 momentos a Constituição diz que aquilo é cláusula imutável. É, pétrea. É que eu não posso mudar. É cláusula eterna. Eterna. Então eu não posso mudar aquilo. Só se eu tiver uma nova Constituinte. Então não caberia ao Congresso mudar. Não. No meu entendimento, constitucional. não. É inconstitucional. É Não cabe a ele. Não. Não cabe a ele. A Constituição é muito mudar clara. A Constituição, não. A Constituição é muito clara, ela diz, não será sequer objeto de deliberação a emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Mas nós estamos, a democracia está tão em risco, tão gravemente, como diz aqui no artigo do nosso dialogador, que já chegamos, inclusive, a admitir essa possibilidade. Exatamente, o que você foi na mosca agora. Ou seja, como é que a nossa democracia está tão em risco que nós discutimos a possibilidade de rompermos uma cláusula pétrea da Constituição. Martônio Montalverne é o nosso dialogador de hoje, que me trouxe mais um livro que me parece curiosíssimo, só pelo... É um dicionário latino-português com Z, hein? Latino-português, sou louco por dicionário. Eu também. É um dicionário
E a propósito de que ele me trouxe um dicionário, deixa eu ver de que ano é. 1926, será? É. 1926. Explique-se, Martônio. Como você vê aí na assinatura, é um dicionário que tem passado de mãos em mãos, né? Vem do meu trisavô para o bisavô, o avô e para mim, para a geração. Olha, tem aqui 1926, 1928, 1954, por aí. Exatamente, que vem passando e é um objeto, naturalmente ainda precisa de uma reencadernação, mas eu mandei reencadernar um objeto, além de claro. É um dicionário? É um dicionário latim-português. Latim-português. Um bom dicionário. Já tem versão dele mais atualizada, moderna, né? Mas esse exemplar especialmente, né, é um exemplar que tem, mais uma vez, como eu disse, a exemplo dos outros aspectos, né? Tem um exemplar, um aspecto afetivo, um valor afetivo para mim. Né? E a citação em latim ainda é muito comum. É muito comum no direito. No direito, né? Para dar uma espécie de axioma em relação a determinadas... Para dizer determinados aspectos, né? Para compreender, dar uma síntese de uma determinada compreensão, não? O latim, claro, né? Mesmo durante até praticamente o século XVI, século XVII, obras filosóficas nesse sentido eram escritas em latim, né? Tanto assim que é obrigatório no curso de Direito? Não, latim, não, infelizmente. Mas já foi. Já foi, no começo hoje é uma cadeira opcional. Direito romano, né, que se chama, que geralmente trata da linguagem latina, do direito. Nem o direito romano trata especificamente, mas da língua latina, né? Mas é uma ferramenta. Na verdade, o idioma latino, né, é uma ferramenta que o direito romano, claro, se manifestava. Né? Eu estou me lembrando de um fato curiosíssimo, um advogado meu que disse, se eu vou citar aqui umas coisas em latim, porque esse advogado que está fazendo a contradefesa aqui, a acusação vai se embananar, ele não sabe. E começou a usar isso como artifício para criar e colocar um advogado, o outro, em palpos de aranha, né? com citações em latim, porque ele viu que o outro não dominava o latim, não é? Mas, é claro, pode ser pedido uma tradução, uma versão, não é? Mas é o direito, então é em relação ao direito latino. O direito romano. Romano. O direito, existe, por exemplo... Do qual nós somos... na nossa tradição. Ostracismos. Olha aqui, ostracismos. Não sei se a pronúncia é essa. Mas exatamente, ostracismo. Juízo pelo qual os helenienses, quer dizer, os gregos, né? Desterravam por 10 anos um cidadão cuja presença era reputada perigosa. Exatamente. O ostracismo, né? Tirar alguém do convívio social. Né? Condená-lo ao exílio, né? Ao fora do convívio político, da polis. Né? Por algum ato praticado que era considerado indigno. Social. Isso ainda hoje se encontra também. Na verdade, quando a pessoa vai para a prisão, é um ostracismo. Sim, né? Sim. Ou seja, você está tirando do convívio social aquela pessoa. Porque era nociva. Considerada nociva. Para isso, uma modernização do ostracismo. O ostracismo, você expulsava, a pessoa podia ir para qualquer lugar, ela não podia voltar, né, para aquele... E na nossa história, por exemplo, havia os degredados, né? Pessoas que cometiam crimes em Portugal, não é? E que tinham como pena o degredo para fora, morar para vir para o Brasil. Ou em uma das colônias portuguesas. Na África, na Índia, em Goa, né? Ou até mesmo, claro, em qualquer outra das colônias. Tanto que o jornalista e historiador Eduardo Bueno nos diz que nós somos, aliás, tem um livro sobre isso, que nós somos filhos de degredados e náufragos, né? Náufragos e de traficantes do pau-brasil. Como eu acho que todo o processo colonizatório, tá? Eu acho, por exemplo, quando nós observamos o que foi feito, tá? A partir da expansão europeia, né, do século XV,
todo o contato que o europeu fez, seja com povos americanos, africanos ou, enfim, outras colônias, foram contatos violentos. Sim, sim. Tá? E, por exemplo... E às vezes genocidas mesmo. Exato, principalmente aqui na América. Na né? América, E os Estados Unidos só passaram a se desenvolver quando expulsaram a Inglaterra. Ou seja, então, a Austrália era uma colônia também de degradados. Né? Os holandeses passaram mais ou menos 300 anos na Holanda, ou os holandeses passaram 300 anos na Indonésia, né? Onde tiveram uma grande presença e não deixaram lá nenhuma potência, nem nada disso. Então, às vezes, eu relativizo muito isso porque eu acho que o processo de colonização português, né, ele não foi melhor nem pior do que nenhum outro. Ele foi um processo tipicamente europeu. Tinha suas características. O Darcy Ribeiro diz até algo interessante. Ele diz, por exemplo, que ele chama a colonização ibérica, tá? Portugal e Espanha. Qual é a diferença dela para as outras colonizações? É que a ibérica foi o que ele chama de germinal. O português e o espanhol se misturaram ao que encontraram na América, com escravos, com índios. A França, onde ela chegava, ela queria formar pequenas Franças. A Inglaterra queria formar pequenas Inglaterras. Né? Ou seja, eles não se misturaram com a comunidade que encontravam. Segundo a Hannah Arendt, né, origina-se daí o racismo na África do Sul, na verdade, com a segregação dessas colônias, na verdade, e é interessante dessa forma colonial holandesa e britânica, primeiro holandesa, depois britânica na África do Sul. No caso do Brasil, quer dizer, o interesse da coroa era realmente criar essas novas Lisboas, essas novas Lusitânias, né? Mas miscigenada. Mas a prática... Miscigenada. A prática não criou essa elite, né? Você tem as órfãs do rei, por exemplo, as meninas que eram trazidas de Portugal para o Brasil para criar uma elite branca no Brasil. E, no entanto, isso não deu certo porque os nossos colonos se envolveram, se miscigenaram. Claro. Né? E aí criaram o Brasil real, que é esse Brasil. É o que eu acho a nossa riqueza. A nossa grande riqueza, a diversidade. Essa miscigenação cultural e tudo isso. Inclusive que deu numa diversidade cultural extraordinária. Chegou a hora do objeto surpresa do meu encontro com Martônio Montalverne, que é procurador do município de Fortaleza e professor de Direito, pós-doutor em Direito na Universidade de Frankfurt, lá em a Universidade de Goethe, em Frankfurt. Eu vou dar um objeto para ele e ele vai me dar um objeto surpresa. Ele entregou o objeto surpresa à produção e eu também entreguei. Eu vou abrir o seu, tá bom? Vou abrir primeiro o seu. Vamos ver o que ele me trouxe. O Montalverne, o Martônio Montalverne. Olha. Opa. Não. Olha o que foi que eu trouxe. O que ele trouxe para mim, uma caixa. Uma caixa. Remédio. Pastilha contra tosse, irritação de garganta e faringite. Será que tem a ver com ele? Será que você não faz defesa em tribunal, não é? Então, faço e, coincidentemente, no atual momento, eu estou usando essa pastilha. Você faz defesa assim? Faço sustentação oral em tribunal. Sustentação oral? Sim, também. Também? E como professor também? Também. Então, explique, por que você me trouxe, então? Pode tomar uma, Por favor. Ou precisa de, como é que chama? Eu lhe confesso que a pouca imaginação com isso, Ricardo, se deve ao fato de eu estar no momento com... Também. Não precisa de receita médica, não? Posso tomar? Não. É pastilha para garganta, é isso? Pastilhas para garganta. E por que você trouxe? Para pautar que tema? Porque, na verdade, eu já estava para pautar a necessidade de estar com a voz, né, sempre pronta para falar. O advogado, você trabalha então com duas profissões que precisam de voz. Exatamente. Precisam de comunicação interpessoal. E nela, a voz. A voz. Papel importantíssimo, né? Exatamente. São atores quase, não é? A voz tem que estar funcionando. É o professor e o advogado, que vai fazer defesas orais. Sim. E o professor que vai falar, que vai exatamente. Para os seus alunos. Então ele precisa. E melhora. Melhora. Eu já coloquei um aqui, porque a minha profissão também exige exatamente. Palavra, exige voz. Teatrólogo que trabalha, ator que trabalha com a voz. E professor também. E professor também. Professor também na universidade. Precisa dar aula, precisa ter voz. Imagina um professor rouco ou sem voz. Ou imagina um professor não, um advogado, que quer fazer uma defesa oral. Ele
tá sem voz. Já começa... Assim, falando assim, não dá pra falar. Já começam aqueles que estão ouvindo... Não vai ser conivente, não vai ser convincente. E aqueles que estão ouvindo não têm muita paciência para ouvir. É verdade. Para chamar a atenção daquele que está falando, tossindo. Desculpa. Ou então tossindo o tempo todo. Contra tosse, irritação da garganta, faringite, rinite e outras inflamações. Que bonito! Pois olha, você foi criativo, foi lindo me trazer isso. Realmente, o sentido do objeto surpresa é esse, é desmontar um pouco o rumo da prosa. Mas eu trouxe uma, tem a ver comigo e com você. Fiquei pensando, o que tem a ver comigo e com o Martônio, meu Deus? Posso ver? Pode, agora pode ver. Ah, Muito bem. Eu trouxe um smartphone. Mas peraí, agora você vai entender. isso tem muito a ver com os dias de hoje. Tem. Mas o que eu me lembrei de você é essa foto aqui, peraí. Que tá aqui. Mostra aqui, por favor. Tem que mostrar com detalhes, senão talvez a pessoa não entenda. Talvez o público lá em casa não entenda. Isso! Quem é este aqui, Martônio? Sou eu, 1989, 90, fazendo o quê? Derrubando o Muro de Berlim. Sou eu na Alemanha. Opa! Na data da Da unificação. derrubada, da unificação, na data da unificação 9 de novembro. das duas Alemanhas. E eu aqui, De de 1989. turista, vem cá, corta aqui. E eu aqui, de turista, com um martelinho que me deram, batendo num dos muros, do muro que separava as duas Berlim, né? A Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. E a partir dessa imagem, eu queria que você pautar um tema para você discutir. Tá. A derrubada do muro, o significado histórico disso. Você que morou na Alemanha, né? Fez doutorado e pós-doutorado, e que escreveu esse livro em alemão, não é? Que é o livro O Estado e a Justiça no Brasil. Sim. Eu acho que é uma data bastante significativa. Né? A data da queda do Muro de Berlim, ela significa, antes de mais nada, até onde eu posso ver, ela significa que obriga a todos nós a refletirmos, né, sobre os resultados, sobre o que passou de um mundo dividido. Né? Ou seja, o Muro de Berlim, ele significa, se alguém, na minha avaliação, quando eu vejo isso, né, se alguém quisesse tocar, sentir a Guerra Fria, era tocar no Muro de Berlim. Porque ali estava, na verdade, uma construção física que corporificava, no meu entendimento, o mundo de 1940, depois de 1949 até 1990. Né? Exatamente, é nesse sentido. Então, a derrubada do Muro de Berlim, ela sempre significou, né, um desafio para a própria nação alemã. A Alemanha teve a sua primeira unificação em 1871 e depois a sua reunificação em 1990. A Alemanha sempre teve uma dificuldade muito grande de se encontrar como uma só nação, assim como a Itália. Né? Ou seja, e esse é um problema que ainda permanece hoje. Então, isso, antes de mais nada, significa um grande passo para a sociedade alemã. Mas esse não é o fim da história. Como Não, se, não é o fim da como se história. costuma, como se Não, quis dizer, não, uma não, certa não. centro-direita quis dizer. Ele marcou o fim de um regime, de uma burocratização do comunismo, claro, que marcou, mas é necessário que não se distancie do horizonte o aspecto de que foi este mesmo comunismo que derrotou o nazismo em 1945 e que esse ano completa 75 anos da derrota do nazismo. Então, isso significou o fim de um modelo burocratizante de Estado em uma reconquista de valores democráticos. Mas não o fim do socialismo. Não, de jeito E nenhum. muito menos das Longe conquistas disso. A minha que o opinião, socialismo longe permitiu, disso. não é? Então, eu acho que foi um momento importante para o mundo todo, ele é Importantíssimo, simbólico. E eu estava lá. Você estava lá, era um momento. Eu cheguei Eu lá achei- 3 anos depois. Eu achei que isso nos unia, entende? O fato de ter uma ligação enorme com a Alemanha. Eu dei aula lá no Instituto de Estudos Luso-Brasileiros, na Universidade de Colônia, e tem uma relação tão bonita com o povo alemão e com a universidade. Porque, afinal de contas, a Universidade Federal do Ceará, da qual eu sou professor, tem traços, tem ligações também Com a Universidade de Colônia. com a Universidade de Colônia. Muito fortes, muito muito forte. E eu fui consolidados. num desses projetos, fiz teatro e dei aula
de cultura brasileira lá na universidade em Cologne. Enfim, muito obrigado pela sua presença. Martônio, foi tão lindo o nosso encontro. Eu que lhe Martônio agradeço. Montalverni. Muitíssimo obrigado, viu, Ricardo Gleck? Na pela próxima oportunidade. semana a gente volta falando em alemão, não, falando em português, mas falando de livros, de cultura, de democracia, como foi hoje o nosso encontro com ele, cuja assinatura está aqui, Martônio Montalverni.